noite. Boa noite. Uma grande alegria nós estarmos aqui. Então, dentro do tema central, nós vamos falar transição planetária, faça a sua parte. Então, o que compete a cada um de nós? Tá bom, então vamos ouvir a palestra? Vamos, pessoal? Então vamos, é com você. Então, boa noite. É uma grande alegria participar deste mês espírita, principalmente nesta data tão importante que a Elisa veio fazer essa comemoração do retorno à pátria espiritual da Arlete, que foi aqui e continua sendo uma amiga muito, muito especial. Agradecer a Luz de São Vicente, a figura do Rodrigo, por todo esse caminho, esse apoio e esse trabalho que tem que persistir, porque nós estamos buscando a transição. Certa feita, um oficial da aeronáutica seria homenageado com um prêmio ímpar, porque ele completava 40 anos de trabalho ininterrupto e tinha completado, junto com isso, o 10º salto de paraquedas. É muito. Então, em todas aquelas homenagens, aqueles aplausos, abraços, ele recebeu por último a visita de um senhor humilde no seu olhar, na sua postura, que estava se sentindo até de certa forma constrangido, tanto que ficou no cantinho, como se aguardasse a sua vez. Mas de repente, essa pessoa chegou perto do homenageado e disse que tinha a honra de poder dividir aquela noite e o prêmio daquela noite com ele. Ele não ficou feliz. Como assim dividir? A Láurea era toda dele, o trabalho, o reconhecimento pertencia a ele. Todos tinham que reverenciá-lo, porque aquele homem falava em dividir o prêmio com ele. E antes que ele pudesse arquitetar, montar qualquer pergunta, aquele senhor simplesmente lhe disse: nesses 1000 saltos, por 40 anos, fui sempre eu quem dobrou o seu paraquedas. Obviamente, talvez o trabalho de maior responsabilidade não fosse o salto em si, mas a técnica de dobrar o paraquedas. Porque aquele homem poderia saltar tecnicamente de forma correta, mas se o paraquedas não estivesse perfeito, ele não teria sobrevivido. Isso representa um pouco de nós. Primeiro, porque estamos nos sentindo no ar e não sabemos se o paraquedas vai abrir. Então vivemos momentos muito tumultuados. Que bom se nós pudéssemos dizer, que bom, que esses momentos estão ocorrendo apenas na política. Seria o mínimo. Mas o problema é muito mais amplo. O problema é a nível da moralidade do ser humano, que se estivesse no mesmo nível do intelecto, já estaríamos bem adiantados na evolução. Mas também esse tumulto
está acontecendo dentro de nós, está sacudindo a nossa fé, está abalando o ânimo das pessoas. As pessoas andam atormentadas quando andam, porque grande parte está paralisada, como se o espírito imortal pudesse ser amarrado, ser retido nas malhas de todas essas conturbações, como se dentro de nós não estivessem presentes, aguardando por nós todas as potencialidades, porque fomos criados por Deus. Pergunta número 1 do Livro dos Espíritos: que é Deus? Não quem é Deus. Inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Deus é a energia que permeia o universo. Deus é toda a força que cria incessantemente. Ninguém, nem o mais sábio cientista, terá a mínima noção de transferir para nós a dimensão do universo. Isso não cabe. Isso é impensável. Deus é amor. Então, nós fomos criados por essa energia e por esse amor. Isso comprova que essas potencialidades estão dentro de nós. Nós temos a doutrina espírita, que nos traz respostas e nos aponta caminhos, nos chama a continuar, a persistir, a abrir a nossa mente. Nós espíritas não temos o direito de ficarmos paralisados. Não temos que ficar aguardando a transição planetária, porque aí nos dá a ideia de que o que vai evoluir é o planeta em si. Mas na realidade, o planeta vai acompanhar a nossa evolução. E somos nós que precisamos começar esse trabalho aqui dentro. Mas e como fazer isso? Como é que nós vamos nos orientar num ambiente, e vamos dizer a nível mundial, tão complicado, onde tantas coisas absurdas estão sendo consideradas normais? Nós estamos com medo da H1N1, do Zika, da dengue, e nós estamos com medo da normose. A virose terrível. Vocês já ouviram falar da normose? E não tem vacina em posto de saúde, nem em clínicas particulares. A normose é uma situação peculiar em que nós começamos a fazer coisas erradas porque todo mundo faz. E porque todo mundo faz, acaba virando certo. Por isso estamos freados, por isso estamos desanimados. E não foi ontem que Jesus passou sobre a terra, que ele reencarnou mais uma vez. Porque nós fazemos ranços, não apenas das religiões atuais, mas nossos antigos. Nós encontramos muitos espíritas dizendo que Jesus é o Filho unigênito de Deus, quer dizer, o Filho único. Mas se eu sou filha de Deus, se cada um de vocês é filho de Deus, como é que ele é o único filho? Então, na realidade, ele é um espírito como nós, obviamente muito adiante de nós. Mas
ele tomou a si um compromisso que é governar, dirigir, orientar o planeta Terra. Eu estava conversando agora há pouco com a Ana, do grupo da prece, e a gente vê como é difícil dirigir uma casa espírita, por menor que seja. Rodrigo, dentro da USE São Vicente, mas imagina dirigir um planeta. Não apenas conosco, em torno de 7 bilhões ou um pouco mais de encarnados, mas com 3 vezes mais do que isso desencarnados. E com esse ânimo que nós estamos, puxa, Jesus não desistiu de nós, hein? Ele continua aguardando por nós. E quem será que de repente aqui em São Vicente escolheu esse tema num momento tão apropriado para que nós sejamos sacudidos e despertemos desse sono hipnótico em que nos encontramos e acima de tudo possamos enxergar que nós podemos, nós somos capazes, porque adiante vai Jesus. Então quem está com Jesus não teme. E sabem que ele deixou um roteiro? Ele deixou um roteiro para este momento. Eu vou dizer para vocês que ele deixou um GPS que não depende de satélite. Porque a gente coloca aquele GPS sofisticado no carro, aí quando está lá no meio de São Paulo, naquele entranhado de ruas, ele diz assim: perdeu o sinal do satélite. Aí você fala, caramba, mas uma coisa tão sofisticada, e agora o que eu faço? Ou seja, o GPS está mais perdido do que você. E logo ele, que a gente contava com ele para todos os momentos. Mas isso não acontece em relação à espiritualidade superior a Jesus. Então o que é que acontece que nós estamos perdidos? Somos nós que estamos contando esse sinal, sem nos darmos conta. Quem já não ouviu falar do Sermão do Monte? Sermão da Montanha, as bem-aventuranças de Jesus. Elas são o GPS infalível para este momento. E nós vamos fazer algumas delas só, para comprovar a vocês que só vamos ficar perdidos se assim optarmos, porque nós temos o nosso livre-arbítrio. Eu posso dizer que não vou adiante, é uma opção. Só que eu estou assumindo esse compromisso e essa responsabilidade. Eu vou colher em cima do que eu escolher. Então, nas bem-aventuranças, Jesus diz assim: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Então, olha só como nós não entendemos o Sermão da Montanha. Quando alguém chega perto de nós e diz algo que nos desagrada, que nos ofende, que nos contraria, a gente diz assim: é um pobre de espírito mesmo. Quem já não disse isso? Mas Jesus disse que bem-aventurados eram os pobres de espírito. Eu duvido que você vai dizer novamente que ele é um pobre de espírito. Então, o que Jesus quis dizer com isso? Pobre de espírito é aquele que reconhece a sua pequenez e que está sempre pronto para recomeçar, para aprender de novo. Ou seja, bem-aventurados os humildes, os que reconhecendo que não conseguem, também reconhecem que podem melhorar, que podem aprender ininterruptamente. É o sentido da evolução espiritual. Nós vamos caminhar sempre. Só que naquele momento em que eu digo assim, isso é muito comum, viu, Ondamar, Eliana, a musiquinha que vocês cantaram do Chico, é muito comum o pessoal
que estava aqui na Terra quando essa música foi composta. Já devem estar bem idosos, alguns já devem ter partido, mas que é aquela geração que quando você fala alguma coisa de novidade, ele diz assim: você vai querer me ensinar agora? 70, 80 anos que eu faço isso, você está chegando e vai querer me ensinar agora? Isso não quero aprender. Porque nós estamos sempre, independente da idade, capacitados para aprender. E o nosso cérebro também diz a ciência. Porque há 50 anos atrás, há 30 anos atrás, achava-se que os nossos neurônios iam morrer e nós perdíamos a capacidade de aprendizado. Hoje está comprovado exatamente o contrário. E quanto mais você usa o seu cérebro, mais aumenta a capacidade de aprender coisas novas. Então, bem-aventurados os que estão dispostos a aprender com o que está acontecendo agora, para fazer diferente depois, para renovar, para mudar completamente. Acabou, eu sou assim, quem gostar de mim gostou, quem não gostar não gostou. Eu estou aqui para ser diferente. E somente quando eu reconhecer essa conduta, e esse trabalhador espírita, usando da misericórdia, não da esmola perante a miséria, sentou-se ao lado enquanto ele comia a sopa e procurou saber por que ele estava caindo. A princípio ele relutou. Alguns dias ele relutou. Mas aquele trabalhador sentia que existia uma história importante e não desistiu. A cada prato de sopa, uma nova conversa, uma tendência a ajudá-lo mais profundamente, um abraço, um olhar, até que ele conta a sua vida. E a partir daí foi iniciado um processo real de resgate daquela criatura. Porque a misericórdia não dá comida. A misericórdia talvez use a doação da comida para resgatar aquele espírito da condição que ele se encontra. Isso é misericórdia. Bem-aventurados os misericordiosos, porque receberão misericórdia. Porque hoje nós talvez tenhamos uma condição econômica, cultural, boa ou relativamente boa. Quem disse que assim será no futuro? Ou que numa outra vida nós não precisemos da experiência de viver na rua, por exemplo. E carregando conosco dotes que exercitamos todos os dias, estaremos mergulhados numa energia que atrairá pessoas tomadas de misericórdia para conosco. E quem disse que amanhã nós não vamos passar por um diagnóstico de uma doença que nos abale, ou de uma situação moral, afetiva, que nos transtorne? Quem é que não quer os olhos do outro voltados para si? Porque nós não estamos enxergando um ao outro. Então, o fato de adentrarmos no elevador e dizermos bom dia, parece que não tem significância nenhuma, mas tem. Porque às vezes esses elevadores grandes que levam 15 pessoas, tem alguém ali pensando em suicídio. Tem alguém ali que não é notado, que vive sozinho, ou que está vivendo uma circunstância grave, que o seu bom dia vai retirar das sombras um sorriso, um olhar. Onde nós trabalhamos, onde nós moramos, quem mora em edifício, quem trabalha em lugares grandes, tem os funcionários da limpeza, tem os da portaria, da vigia. Você já procurou saber o nome deles? Você já procurou dizer bom dia para eles, dar-lhes um abraço? Ou você apenas acha que eles são espectros que precisam deixar as coisas prontas para o nosso uso? Isso é misericórdia. É fazer que o outro
se sinta presente, parte deste mundo. Então veja o quanto está faltando de misericórdia em nós. Nós não nos conhecemos, nós estamos aqui no ambiente espírita. Viemos para uma palestra da Semana Espírita. Fomos convidados pela música, pelas letras, a usar de misericórdia, a olhar do nosso lado e dizer boa noite, meu nome é fulano, nos abraçarmos. Isso é misericórdia. Misericórdia é fazermos o que nos compete com gratidão e amor, mesmo que aparentemente nós achemos que tudo que fazemos só beneficia o outro. Faça para o outro, porque quando eu faço para o outro, eu estou fazendo para mim em primeiro lugar. É um benefício que sai de dentro de mim. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Jesus foi terrível ainda. Porque se eu estou aflito, eu não quero ser consolado amanhã. Eu quero ser consolado já. Não é isso? Se você está sofrendo, chega para alguém e alguém diz assim: volta amanhã que eu te consolo. Você não vai gostar. Porque nós não entendemos o que Jesus está dizendo. Bem-aventurados os aflitos, na realidade quer dizer bem-aventurados os que se movimentam, os que se mexem, os que buscam, os inquietos. Então, quando vem a provação, a dificuldade, não tem como eu ficar de braços cruzados, esperando que venha alguém e me conforte, que resolva o meu problema e tire aquela situação. Porque ele não está me aliviando. Quem tira uma situação difícil da gente, tira na realidade a nossa oportunidade de crescimento. O desafio que estava nos convidando a ser melhores, a tirar de dentro de nós essas potencialidades que naturalmente estão aqui, porque somos filhos de Deus. Então, quando você se mexe, quando você busca a solução, quando você entende que resignação não é baixar a cabeça, ficar encolhido diante da dificuldade, mas é aceitar que aquilo também pode acontecer com você. E lembre, resigna a ação. Essa palavra termina com ação, já está dizendo movimento, busca. Então eu tenho que ir atrás da solução, do aprendizado. Às vezes até eu não vou conseguir resolver aquilo, pelo menos da forma como eu quero. Porque até para os problemas a gente escolhe o tipo de solução que quer. Se aparecer outra, a gente não reconhece que o problema recebeu uma solução. A gente não reconhece. Então, quando o problema vem, você diz assim: bom, eu vou considerar o problema solucionado se acontecer dessa forma. Mas nem sempre vai acontecer dessa forma. Exatamente porque há um convite para esse aprendizado. Então, aquele caminho que não foi reto, que foi tortuoso, na realidade, nos ofereceu a chance de vermos mais da paisagem, de aprendermos mais minúcias sobre aquela questão. Então, bem-aventurados os aflitos, bem-aventurados os que se mexem, porque eles vão alcançar compreensão e entendimento. Então não é a solução do problema, porque serão consolados. Porque diante das dificuldades, eles vão saber que aquilo é um convite ao aprendizado. Eles vão entender que precisam ir adiante. Se a gente tivesse entendido isso aqui, não estaríamos paralisados agora. Porque, gente, nós estamos paralisados. Nós estamos sem perspectivas. E isso é geral. Pergunte para as pessoas.
nós estamos como paraquedista que eu disse. Nós pulamos do avião, está uma baita neblina, a gente não sabe se está pulando no lugar certo, se o paraquedas vai abrir, se de repente não vai dar um vendaval e vai nos levar para mais longe do alvo. Então a gente está com um monte de coisas em suspense. Mas em algumas situações isso até é válido, né? Principalmente em coisas materiais. Mas nós não podemos frear os valores espirituais. Porque é agora que não falta oportunidade de sermos úteis. No desespero do outro. Então veja como as coisas se entrelaçam. Os pobres de espírito, os misericordiosos, os aflitos. Quando eu enxergo o outro, a minha aflição às vezes vai minimizar. E eu vou me sentir útil de poder estar ajudando o outro. E ao ajudar o outro, eu acabo aprendendo algo novo para resolver o meu próprio problema. Então tudo é crescimento. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Olha que convite. Alguém aqui é puro de coração? Será que é o calor ou a pergunta que fez todo mundo ficar? Agora eu fiquei em dúvida. A gente é puro de coração? Quem não tem guardada uma mágoa? Levanta a mão. Não dá, né? A gente está colegue. Pois é. Aí é que entra a questão do perdoar. Então, puro de coração, gente. Aqui Jesus não está querendo dizer que é aquela pessoa que não tem a não ser amor dentro dele. Não é essa pessoa. Porque se nós estamos evoluindo e ainda fazemos parte de um planeta de provas e expiações, ora, Jesus não ia esperar isso de nós. Essa pureza que nós estamos vinculados, só amor e paz no meu coração. Ele não iria pedir isso para nós. Então vocês nunca pararam para pensar que tem alguma coisa aí que nós não entendemos, porque não pode estar errado, mas nós não entendemos. Então, na realidade, ele quis dizer assim: bem-aventurados aqueles que faxinam os seus sentimentos, aqueles que se preocupam a miúde de fazer uma reciclagem dos seus sentimentos. Mas de que maneira? Se perguntando, só tem essa maneira de fazer, se perguntando para que serve, o que de bom me oferece o sentimento raiva, mágoa, ódio. Qual é o benefício que esse sentimento está me trazendo enquanto espírito? Nada. Se eu não virar este copo, quando é que ele vai transbordar? Quando ele estiver cheio de água. Aí a água vai transbordar. Quando é que você sente mágoa, raiva, ódio de alguém? Quando você transborda. Então o que vai para o outro é o que transborda. Mas o que transborda é muito menos do que o que está dentro. Conseguiram compreender? O que Jesus quis dizer com os limpos de coração? Aquele que olha para si e diz: nossa, peraí, tudo bem que fulano me fez mal. Vamos olhar pela nossa ótica humana. Fulano está errado. Ele fez uma coisa muito errada, ele fez uma maldade para mim. Tá bom, tá ok. Ficar com raiva dele vai resolver? Vai? Qual é
vai dar para ele? A que está demais em você. A que está transbordando. Então, além do mal que o fulano fez, você ainda se permite encharcar de um sentimento ruim que te faz mais mal do que o mal que ele fez. Perdoar é esquecer? Quantas vezes a gente diz assim: eu esqueço, mas eu não perdoo? A gente não diz isso? Diz ou não diz? É verdade isso? Peraí. A doutrina espírita, ao estudar corpo físico, perispírito, espírito, ela nos diz que todas as nossas bagagens ficam gravadas, não é isso? E que hoje nós estamos construindo nossa manhã. Então, que, por exemplo, o meu corpo, numa outra reencarnação, vai ser modelado por aquilo que eu fui hoje. É isso? Então, não pode ter esquecimento. Se ficar tudo gravado, não pode ter esquecimento. Então, o que é perdoar? Olha aí, nós partindo com as palavras de novo. Perdoar. Transportar outro tipo de sentimento. E esquecer também não é sinônimo de não relembrar. Para perdoar da forma como Jesus falou, para limpar o nosso coração, você precisa repassar o fato continuamente. Mas como assim? Você precisa zerar esse sentimento ruim dentro de você. Dentro de você. Por isso dizem, perdoar é bom para quem perdoa. Muito mais do que para quem é perdoado. Então eu preciso zerar dentro de mim. Se acontece um fato ruim conosco, no momento em que aquele fato está acontecendo, qual é a sensação que nós temos? A pior possível. Quais são as sensações físicas que nós temos? O nosso coração acelera, as nossas mãos ficam frias, nós começamos a suar, a tremer, não é isso? Ok, o fato passou. Mas como a gente não é masoquista, quando encontra a melhor amiga ou melhor amigo, a gente faz o quê? Você não sabe o que me aconteceu. E aí você começa a narrar com riqueza de detalhes, que é para categorizar bem a pessoa que te agrediu. Para não deixar dúvidas que o errado é alguém que te agrediu. Que você é um injustiçado. Que nós não tivemos culpa. Que nós não merecemos. Porque tudo que é ruim nós não merecemos. Nós só merecemos coisas boas. Né? Então a gente é com tanta riqueza de detalhes que se você parar e analisar, estamos sentindo tudo de novo. O coração acelera, há uma dormência de mãos, um suor, uma tremedeira. Sabe por que isso acontece? Alguém já se perguntou por que isso acontece? Porque o nosso cérebro não pensa. Como assim? O cérebro não pensa? Não. O cérebro não pensa. Ele não pensa. Ele executa ordens. Quem pensa é o espírito. E através das centenas de hormônios cerebrais, o cérebro decodifica a mensagem do espírito e lança esses hormônios em todas as partes do corpo para que o corpo sinta a situação em que se encontra. Então essa situação, essas sensações indicam perigo. Perigo. Então, perigo para o corpo é a adrenalina, é assim que o corpo. Eu saio da minha realidade e começo a prever. E eu vivo amanhã, eu não vivo mais hoje. E aí Jesus nos diz assim, todos os dias, de um momento do seu tempo, limpa seu coração. É para você poder caminhar livre, porque verão a Deus, porque evoluirão continuamente, sem maiores atropelos. Porque na evolução normal, já tem atropelo demais, gente. A gente não precisa
divertir. Não precisa. Então, quando eu repasso, hoje isso me chateou. Se hoje chateou, por que eu vou levar isso para amanhã? O que eu vou ganhar de levar isso para amanhã? Então, eu repasso a fala das pessoas, inclusive a minha. Santo Agostinho, na pergunta 919 do Livro dos Espíritos, ele fala que ele não era aquela pessoa que hoje nós temos notícia, né, manso, tranquilo. Ele tinha um poder de agressividade na voz, ele era muito exaltado, e ele só se deu conta disso quando começou a repassar os acontecimentos diários. Ele fechava os olhos e repassava como os outros falavam com ele, como ele falava com os outros. Ele gostou de se ouvir, ele falou: nossa, a minha voz é carregada de imposição, isso não é bom, porque isso está saindo dentro de mim. Poxa, mas fulano me ofendeu. Tudo bem. Se nós pedirmos perdão a Jesus, a Deus, eles não vão nos perdoar. Porque a ofensa é uma escolha. A pessoa pode vir pronta para me ofender e eu não me sentir ofendido. Então, Jesus não se ofende. Se ele não se ofende, ele não tem que perdoar. Porque perdoar é tratar o mal que ficou dentro de você. Entenderam agora? Mas assim, perdoa fulano. Porque a lei de causa e efeito age individualmente. Então eu não tenho sequer o poder de dizer fulano achou errado, mas pela minha interferência ele não vai receber o mal que ele plantou. A gente pode fazer isso? Não pode. Então perdoar, como nós imaginamos, não existe. Perdoar é nos modificarmos, é passarmos a doar coisas boas. Por isso é melhor para quem perdoa. Então, quando eu faço essa análise, eu vou concluir que aquilo não me faz bem. E se fulano agiu mal, primeiro, eu posso ter me ofendido e não ele ter a intenção de me ofender. Ele pode agir gravemente e eu não aceitar. Você aceita um presente horrível? Se alguém chega no seu aniversário e te dá um presente, uma caixa linda, mas quando você abre a caixa, tem uma coisa horrível lá dentro. E agora falando, me lembrei da Maria Modesta Brava, que era uma senhora ligada à Igreja Católica, mas tinha uma mediunidade fantástica, né? Ela era de Uberaba. E certa feita, quando ela começou a trabalhar em obras espíritas, as senhoras da congregação dela, no dia do aniversário dela, mandaram um presente enorme no meio da festa, mandaram entregar um presente enorme para ela. Quando ela abriu, gente, era um vaso de barro cheio de cocô dentro. Você fica com esse presente? Você vai guardar no seu armário? Aí ela fez a melhor interpretação. Cocô é adubo. Pelo menos serve para alguma coisa, né? Então ela mandou de volta uma terra adubada com aquele cocô, cheia de rosas semeadas. E o cartão, cada um dá o que tem. O que vocês acharam? Então isso é perdoar. É dizer, olha, você tem isso dentro de você, mas eu tenho isso dentro de mim. Então é o foco como você olha que diz que você se ofendeu ou não se ofendeu. Então vamos limpar o nosso coração, porque a nossa evolução é individual. O que eu quero para mim? É isso que eu tenho que ir atrás. Esse que eu gosto muito. Bem-aventurados os mansos e pacíficos, porque herdarão a terra. Como a gente gosta de herdar alguma coisa, né? De repente a gente fala assim, ai meu Deus do céu, ganhar na Mega Sena vai ser difícil. Mas quem sabe uma boa alma na hora da morte lembra de mim e me deixa uma herança.
Uma herança boa, né? A gente quer uma herança boa. Então, quando a gente lê isso, a gente diz assim, olha, ela vive de graça. Herança não vem de graça, não, a gente paga muito caro. Tá? Você que alguém faça aí um testamento e deixe uma terra para nós, nós já deixaram. O que você está fazendo com a terra enorme? O que nós estamos fazendo com a terra enorme? Bem-aventurados os mansos e pacíficos, aqueles que não partem para a briga, aqueles que não são provocadores, aqueles que não aceitam ofensas, porque herdarão a terra de si mesmos. A terra do meu coração é a minha herança mais certa. Não fiquemos esperando heranças que vêm de fora. Então vejam quanta sabedoria tem aqui para dizer, olha, tudo que você está passando, tudo que você está fazendo, está sendo convidado a realizar agora, é seu. Então faça melhor. Não pense assim, eu estou fazendo um favor para o outro, olha, agora que eu preciso ele me vira a cara. Puxa, gente, faça um favor para ele se ele te pediu de novo, porque ele está herdando virar a cara e você está herdando o favor. Quem está recebendo a melhor herança? Será que isso aqui não é um convite para fazermos a nossa parte na era da regeneração? Que bom se nós, os espíritas, não precisássemos dizer a ninguém, olha, eu sou espírita, porque até tem gente que tem problemas para dizer, eu sou espírita. Que bom seria se as pessoas percebessem tamanha mudança em nós e chegassem e dissessem, por um acaso, você é espírita? Olha que maravilha! Porque além de dizer, de ver uma mudança em nós, eles iriam dizer que a única condição de podermos alcançar essa mudança é o entendimento que a doutrina espírita nos patrocina, porque ela nos patrocina muito esclarecimento. Só que nós interpretamos errado. Tanto é que vamos ao centro e dizemos assim, você acha que 7 passos bastam para o meu problema? Não basta. Se quantas reencarnações nós já vivemos não bastou, você acha que 7 passos bastam? Quando você casa, você leva para casa um pacote de presente com um laço maravilhoso. Aí quando chegam as contas, quando chegam as contrariedades, é o único presente que você demora a vida inteira para abrir. E cada vez que você abre um pouquinho, você descobre uma coisa nova. Já pensou se para casamento ruim 7 passos bastassem? A gente tomava antes de casar, né? Seria tão fácil, né? Se para 7 reencarnações, para muita gente não adianta para fazer palestra, para ser trabalhador da casa espírita, você chega e convida a pessoa e fala assim, olha, você não quer entrar nas tarefas da nossa casa, da aula? Não, vem aqui eu 10 reencarnações. Eu não estou pronto. Claro que não está. Quando você entra na faculdade, você está pronto? Então, vamos inverter, dá o diploma, depois você cursa. Então, o convite é para cursar. É para aceitar o compromisso. Quando a gente entra na reencarnação, a gente não está pronto. Tanto que mais tropeça do que anda. Mas o importante é não desistir e não dizer não. É aceitar o desafio. Esse é o único caminho de evoluir. Tem um livro de Divaldo Pereira Franco, para finalizar, chamado Dias Gloriosos, um capítulo com o título Parasitose Espiritual. E esse capítulo diz que nós, é um livro atual, só fala de temas atuais, que nós estamos deixando tantas coisas acontecer, que estamos nos filmando pouco como espíritos. A gente não pensa assim, eu sou um espírito. Não dá nem para dizer quantas vivências nós já tivemos. Então eu vou desarmando as minhas experiências para melhorar agora, para resolver agora. Eu estou me deixando tanto levar pela normose,
obsessão coletiva. Uma obsessão coletiva. Uma subjugação coletiva. E isso não é de agora, gente. Porque prestem atenção, a Gênese, Allan Kardec, capítulo 15, os milagres de Jesus, item 35, vai dizer que o maior fato de subjugação coletiva, de obsessão coletiva, aconteceu à época de Jesus. Que o dia que antecedeu o Calvário foi a maior prova disso, obsessão coletiva. E a obsessão, ela tem por base a monoideia, quer dizer, uma ideia única, uma ideia fixa. Então, quando todo mundo fala desânimo, parece que nós recebemos uma ordem e não conseguimos reagir. Então, quando disseram assim, um deles será libertado, quem vocês escolhem? Jesus ou Barrabás? Quem foi o escolhido? Barrabás. Só que aquela multidão, nós podemos dizer que quase toda tinha recebido bênçãos, benefícios, curas de Jesus. Essas mesmas criaturas negaram Jesus, escolheram o pior. O que vocês acham que foi lá atrás? O que é que nós estamos fazendo agora? O que é que nós estamos escolhendo agora? Estamos escolhendo Jesus dessa vez? Estamos reconhecendo que nada se perde, que nós nos enriquecemos a cada reencarnação, que nós crescemos, que hoje nós estamos no topo das nossas conquistas, que Jesus vai adiante, que eu confio, Ele é o governador espiritual da Terra. A não ser que eu não acredite nisso, eu vou dizer que a Terra está andando para pior. Mas se Ele continua lá, gente, o que é que Ele está esperando? Ele está esperando que cada um de nós faça a sua parte. Cadê os espíritos bons que não intercedem? Eles intercedem. Só que quando nós criamos a monoideia, quando nós só pensamos no que é ruim, quando o pessimismo domina o nosso coração, nós contactamos diretamente com os espíritos infelizes, que rodeiam a Terra no número de 3 por 1, mais ou menos. Mais ou menos 3 por 1. Então, para cada um de nós, tem 3 querendo caminhar contra. Mas isso é impossível para quem está com Jesus, não. Porque também nunca houve uma época em que espíritos de alta envergadura se aproximassem tanto da Terra e reencarnassem na Terra. Jesus ia investir no que está perdido? Não. Então, o que está faltando? Que a gente quebre essas trevas que envolvem o nosso pensamento, furemos esse bloqueio e atinjamos a conexão com a espiritualidade maior e digamos, eu estou aqui, Jesus, para ser uma antena e um instrumento do bem. Embora todo esse tumulto, todo esse burburinho, eu estou contigo. Eu tenho certeza, podem vir 10 dizendo que não vai dar certo, mas eu escuto a ti, então eu sei que vai dar certo. Eu me conecto a ti, então eu faço a minha parte. Nesses programas universitários, nos Estados Unidos, tinha um programa voltado para o atendimento às nações indígenas colocadas em reservas. Então, um jovem universitário começou a ir a uma dessas reservas indígenas e começou a estabelecer um vínculo de amizade com um jovem índio. E esse vínculo foi crescendo até que um dia ele teve a permissão de trazer esse jovem índio para conhecer a sua casa, que ficava em Nova York. Eu nunca estive em Nova York,
ele não precisa estar, porque agora pela televisão, pela mídia, Nova York está dentro da nossa casa. Então todos nós sabemos que a Quinta Avenida em Nova York é o point, é o burburinho. E estava lá um jovem caminhando com um índio, no meio daquelas buzinas, apitos, gritaria, fala. E aí o índio parou e disse assim: olha, não é que eu estou ouvindo um grilo? Aí o jovem disse: não, você está louco. Porque ninguém consegue ouvir um grilo na Quinta Avenida em Nova York. É impossível. Aí o índio olhou para o jovem, muito sério, caminhou adiante um pouco, tinha uma graminha, ele foi lá, passou a mão e mostrou o grilo. Olha o grilo aqui. O jovem falou: meu Deus, como é que ele foi ouvir o grilo? Enquanto o jovem pensava sobre isso, o índio deu uns passos à frente, pegou uma pequena moeda e deixou cair. E o jovem falou: opa, caiu uma moeda. Ué, e o barulho da Quinta Avenida? Aí o índio, sabiamente, quando a gente acha que civilizado não tem mais nada para aprender, você vai me ensinar agora, você já sei, já faço isso há 30 anos. O índio disse para ele: é uma questão de acostumar os ouvidos às coisas que nos interessam. É exatamente o que está nos faltando. Acostumar a ouvir o bem. Porque o mal lardeia por todo lado. E o bem está esperando que cada um de nós o deixe manifestar em seu coração. Começa aqui dentro. Faça a sua parte, que eu vou fazer a minha. Muito obrigada e uma boa noite.
envolvidos por essa energia, por essa luz, nós possamos vibrar pelo nosso país, vibrar pelo nosso Brasil, vibrar também pelo nosso planeta, por cada continente, por cada país, e que a gente vá lentamente vibrando pelos estados, pelo nosso estado, pelas cidades, pela nossa cidade, por nós, pelas casas espíritas, por aqueles que tanto precisam, por aqueles que trabalham e por aqueles que recebem assistência. Que nós possamos deixar liberar de nós o que há de bom, o que há de belo, o que há de puro, o que há de verdadeiro. E nós recebamos agora o coração que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Graças a Deus. Obrigada, boa noite a todos e a